Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa web aula 1 de Gestão de Inovação e Sustentabilidade Empresarial, denominado Compreendendo Sustentabilidade. Você já acompanhou no material da nossa disciplina a discussão acerca de sustentabilidade, o que é sustentabilidade, né? E como a sustentabilidade permeia o nosso contexto do dia a dia. Nessa web aula 1, nós vamos então elucidar algumas questões que porventura tenham ficado obscuras durante a leitura do material. Espero que ajude. Bom, você viu no vídeo sobre História das Coisas que nós vivemos em um planeta finito, né? A ideia de que vivemos em um planeta finito, ele pressupõe a consciência de que existe uma escassez de recursos que permeia todo o processo produtivo atual desenvolvido pelas empresas de uma forma geral. Então, essa linha de produção definida e mostrada no vídeo, que consta no material da nossa disciplina, ele mostra os impactos causados ao longo do processo de produção, caso não seja corrigido ou não haja uma mudança de curso, uma mudança de rumo em relação a esse processo produtivo. Então, a ideia de que vivemos em um planeta finito, ele pressupõe um cuidado necessário que as empresas precisam ter em relação aos seus processos de produção, para que mudanças sejam realizadas e iniciadas a partir de agora, com vias a garantir a sustentabilidade desse processo ao longo do tempo. O conceito de sustentabilidade, visto no material, é a capacidade de sustentação ou conservação de um processo ou sistema por um determinado tempo. Então, nós dizemos que algo é sustentável quando ele possui a capacidade de se sustentar ao longo de determinado período de tempo. No caso do processo produtivo de uma empresa, ao utilizar recursos finitos, ao utilizar recursos que podem ser escassos depois de determinado período de tempo, impõe-se que aquele processo produtivo também deixará de existir depois de determinado período de tempo, porque os recursos, que são matéria-prima base, os insumos daquele processo, eles deixarão de existir. Então, ou você muda o processo, né, para um processo menos impactante e um processo que se torne mais sustentável ao longo do tempo, ou você está fadado a ter esse processo finalizado depois de determinado período de tempo pela escassez dos recursos que são os insumos base para que aquele processo, aquele produto seja gerado, seja produzido. Quando falamos em sustentabilidade, de forma geral, então nós falamos da capacidade de criar meios para suprir as necessidades básicas do presente, sem que isso afete as gerações futuras. Isso não é um clichê ambientalista, não é coisa de ambientalista que faz protesto, que quer manter a natureza a qualquer custo. É uma constatação, né, em relação à produção, ao modo de produção que vem sendo desenvolvido pelo planeta ao longo dos últimos anos. Então, se nós queremos que as nossas gerações futuras, né, se nós queremos que o nosso planeta ele permaneça um planeta habitável, um planeta seguro, um planeta onde as pessoas tenham condições de produzir, de viver de forma tranquila, né? Nós precisamos também repensar algumas ações, algumas questões, especialmente no ponto de vista empresarial, os modos produtivos, né? A forma como a empresa produz, a forma como a empresa gera o seu negócio, tá? Então, quando nós estamos falando de sustentabilidade no ambiente empresarial, a gente está falando de uma tríade, né? Uma tríade no sentido de que existe um tripé, né, de 3 dimensões que abarcam a ideia de sustentabilidade empresarial. Uma delas é o viés econômico, o outro é o ambiental e o outro é o social. Porque garantir as futuras gerações, né, a sobrevivência das futuras gerações, ela não está relacionada somente com a questão ambiental. E por isso a sustentabilidade não é um clichê ambientalista. Garantir a vida das futuras gerações, ela está associada também à questão social e à questão econômica. Porque
elas vão precisar de emprego também e elas vão precisar de seguridade social para poder permanecerem, né, vivendo em sociedade e vivendo com tranquilidade. Então, a mudança de perspectiva, ela exige uma mudança de paradigma, não só em relação à questão ambiental, mas também em relação à questão econômica e à questão social. Então, voltando aqui para a figura, a tríade, ela pressupõe uma questão econômica, onde o negócio ele deve ser economicamente viável, ou seja, ele deve gerar benefícios econômicos para a empresa, mas também para todos aqueles que se relacionam com ela, né? E aí a gente parte da ideia de abrir mão do lucro exacerbado, de abrir mão da lucratividade excessiva, né, de lucrar aquilo que é necessário, porque afinal de contas é uma atividade econômica que pressupõe a geração de lucro, né, mas de também compartilhar e dividir esse lucro com todos aqueles que se relacionam com essa organização empresarial. No outro tripé, né, em relação ao meio ambiente, nós temos a ideia de ecologicamente correto. E aí, ecologicamente correto, ele quer dizer gerar o menor impacto possível. Não quer dizer não gerar nenhum impacto, né? Quer dizer desenvolver ações de compensação para o meio ambiente, gerando o menor impacto possível das atividades produtivas daquela empresa. Então, trata-se de uma opção, né? Se existem duas formas de fazer aquele processo, e uma delas, ela é mais degradante para o meio ambiente, e outra é menos degradante para o meio ambiente, essa linha do meio ambiente, no tripé da sustentabilidade, ele pressupõe você optar por aquele que seja menos degradante, certo? Você optar por aquele insumo que vai gerar menos impacto para o meio ambiente, ok? Do ponto de vista social, a tríade, ela pressupõe a ideia de ser socialmente justo. Estar atento às pessoas, participantes ou impactadas pelas ações da empresa, né, como colaboradores e comunidades relacionadas. Então, qual que é a relação da empresa com a comunidade onde ela está localizada, né? A empresa ela contrata pessoas daquela comunidade onde ela está localizada. Qual que é o grau de inserção daquela comunidade nas atividades da empresa? Como que a empresa ela envolve aquela comunidade nos seus processos, né? Como que a empresa cuida daquela comunidade? Porque, via de regra, boa parte dos recursos econômicos, né, que garantem a sustentabilidade econômica daquela empresa, ela parte de recursos daquela comunidade do entorno, né? Então, esse olhar para o social, ele está também no sentido de olhar para o público que compra o meu produto, né, ou que depende do meu processo de produção, ok? Então, o desenvolvimento sustentável, ele se apresenta como um novo paradigma de desenvolvimento, né? Nessa linha de mudança da perspectiva do processo produtivo das empresas. O negócio sustentável é aquele que exerce a sua atividade econômica orientada para a geração de valor econômico financeiro, porém de forma ética, social e ambiental, cujos resultados são compartilhados com os públicos afetados. Então, a ideia de desenvolvimento sustentável não é uma ideia à parte, né, do contexto da sociedade em relação a você garantir a preservação do meio ambiente a qualquer custo, mas é uma ideia de você garantir o desenvolvimento daquela empresa, daquela comunidade, daquela sociedade, sem destruir toda a parte ambiental que faz jus, né, a parte física, né, de infraestrutura daquela comunidade, tá bom? Nesse processo, as empresas elas contam com algumas organizações, né, que auxiliam elas a direcionar as suas atividades para a atividade sustentável nesse tripé econômico, ambiental e social. Uma delas é o Instituto Ethos, né? E no material da disciplina, vocês têm acesso aos indicadores Ethos e Sebrae, que são formulados, né, que foram formulados para auxiliar as empresas nesse processo. Então, a empresa ela não está sozinha nesse caminho, né? Ela não tem que
se virar e dar conta de ser sustentável, econômica, ambiental e social sozinha. Existem organizações, existem pessoas que auxiliam e direcionam esse processo, tá certo? Uma delas é o Instituto Ethos, né, parceiro do Sebrae, e aí nesse material dos indicadores Ethos Sebrae, você tem, enquanto empresário, enquanto gestor de uma empresa, um direcionamento do que fazer, né? Porque os indicadores, eles medem o que está sendo feito, ao mesmo tempo que medem o que está sendo feito, ele, de certa forma, direciona o que precisa fazer. Porque se o indicador está inferior, ele está baixo, né, em relação ao que deveria ser feito, significa que você pode fazer alguma coisa para poder reverter aquela situação daquele número, né, daquele indicador, tá ok? Então, os indicadores Ethos Sebrae, eles estão divididos em algumas dimensões, né, que você tem acesso no material da disciplina. Eles versam sobre 4 dimensões da estratégia, né, Ethos, desenvolvida em parceria com o Sebrae, em relação ao direcionamento das atividades de sustentabilidade nas empresas. Uma delas é a dimensão visão e estratégia, né, que trata da estratégia e sustentabilidade. E por que isso é importante, né? Porque a empresa ela precisa ter uma estratégia clara relacionada com a sustentabilidade dos seus processos de inovação, dos seus processos produtivos, dos seus processos de gestão, e ela precisa comunicar isso tanto aos seus colaboradores quanto à comunidade, ao mercado, né? Então, não basta a empresa implementar alguma ação voltada, né, para a questão sustentável dos seus processos, mas ela precisa deixar claro para os seus colaboradores, especialmente, que aquela ação ela visa garantir a sustentabilidade desse processo, porque os colaboradores é quem fazem o processo de uma empresa no dia a dia. Se eles não sabem, né, a que se destina aquela ação, no sentido de garantir essa sustentabilidade, existe uma falha, né, de comunicação da visão estratégica da empresa. Então, isso precisa estar muito claro, tá? A outra dimensão fala sobre governança e gestão, aonde permeiam, né, essa dimensão o programa de integridade da empresa, gestão financeira e administração do negócio, produtividade e inovação, relacionamento e gestão de fornecedores, relacionamento com consumidores ou clientes e cumprimento das leis trabalhistas, tributárias e ambientais. Essa dimensão é uma dimensão mais da parte de gestão mesmo, né? Onde a empresa ela tem à disposição alguns indicadores que norteiam as suas ações relacionadas a cada um desses tópicos, né? Então, em relação, por exemplo, à produtividade e inovação, o que a empresa precisa fazer para garantir sustentabilidade no seu processo produtivo e de inovação. O indicador ele te ajuda nisso, porque ele dimensiona, né, e ele direciona essa atividade, essa ação, ok? Na dimensão social, é observada a relação com empregados, compromisso com o desenvolvimento profissional, saúde e segurança dos empregados e relacionamento com a comunidade. Então, como dito, a dimensão social, ela cuida das pessoas, ela cuida da comunidade, não só da comunidade externa, mas também da comunidade interna, dos colaboradores que atuam na empresa. Então, na relação com empregados, por exemplo, né, existem indicadores que pontuam qual que é a forma estrutural, né, os regulamentos da empresa que norteiam a sua relação com os empregados. Quais são os acordos trabalhistas, quais são os acordos em relação ao cumprimento de horário, em relação às atividades que os empregados desenvolvem dentro e fora da organização, em relação à capacitação, por exemplo, né, dos colaboradores. Então, a dimensão ela acaba norteando e direcionando também esse aspecto. E já na dimensão ambiental, é pontuado o uso sustentável de recursos naturais e insumos de produção. Quais são, então, os insumos, né, a matéria-prima que é utilizada nos processos da empresa, certo? E de onde ela vem, né, de onde vem essa matéria-prima, como ela é extraída e de que forma, né? Porque esse cuidado, ele garante a sustentabilidade desse processo, né? Quando você faz o manejo, né, da extração de uma matéria-prima não renovável ou renovável, em relação para que você vai utilizar no seu processo de produção, ela garante ali uma sustentabilidade, né, um tempo maior que você vai poder dispor daquela matéria-prima, né? Então, se você, no seu processo produtivo, você precisa, por exemplo, da pesca, né, do peixe.
E você sabe que existe um período de reprodução dos peixes, né? Se você é uma indústria, né, que trabalha com a piscicultura, você precisa respeitar e garantir aquele período de reprodução dos peixes para poder você ter peixe, para poder produzir o seu produto na próxima leva, né? E garantir o estoque mínimo para poder você permanecer produzindo. Então é esse olhar, é esse cuidado, né, em relação ao uso dos recursos naturais que precisa ser tomado nessa dimensão ambiental, ok? Bom, espero que tenha sido esclarecedor para vocês essa web aula 1 sobre compreendendo a sustentabilidade. Via de regra, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de um equilíbrio, né? Você pode sim fazer uso de recursos naturais e ambientais para a produção de um processo dentro de uma empresa, dentro de uma organização. O que você não pode é simplesmente destruir e degradar aquele ambiente. Você precisa garantir que aquele recurso esteja disponível para uma produção futura, né, da sua empresa ou de outra, certo? Então, a sustentabilidade ela trata de um equilíbrio em relação à questão econômica, ambiental e também social, porque você precisa olhar quais são, né, e como estão as pessoas que fazem parte daquele processo, além de garantir a viabilidade econômica, né, a lucratividade da empresa, ok? Educação à distância, mudando realidades.